Olá, minhas turminhas mais lindas desse Brasil, tudo bom? Bem-vindo novamente ao meu canal. Curta, comente, compartilhe, mas tudo isso, na verdade, no ClassUp, não no YouTube, não no TikTok, lá no ClassUp mesmo que a gente faz essas coisas. Bom, na aula de hoje a gente tem aquele momento de tensão que vocês torcem para o professor não chegar na sala de vocês, quando a gente está lá no tete-a-tete, quando a gente está lá em sala de aula, né? Que é aquele momento de corrigir a prova. Né? É a aula que eu acho que eu menos gosto de ser assim gravada online, gente, porque eu não vejo o rosto de vocês, aqueles sorrisos de quem foi muito bem, aquelas aflições que muitas vezes são desmedidas, né? Que é aquele aluno que sempre tira 10 e fica, ai meu Deus, acho que eu fui mal, e quando vai ver o resultado tem aquele dezão. Ai, que saudade disso tudo. Mas e aí, como é que vocês estão se sentindo para essa correção de hoje? Correção da prova de geografia da primeira etapa, né? A nossa de verdade prova, né? Não é teste, não é avaliação diversificada, é ela, a atriz principal, a prova de geografia da primeira etapa, que eu espero que vocês tenham ido muito bem. Antes da gente começar a correção, inclusive, eu quero fazer duas observações gerais. Primeira observação geral. Eu pergunto se vocês foram bem, mas eu já sei uma parte dos resultados, né? Porque a gente viu ali na hora de corrigir e a gente corrige logo que vocês mandam a prova nesse esquema ao vivo, nesse esquema online, desculpa, tem essa facilidade. E aí, primeiro, eu gostaria de parabenizar você. Você que está sabendo que merece o parabéns, que é você, que nos preocupou durante o teste, tirou uma nota mais ou menos no teste, mas chegou na prova assim, ó, para decolar, para tirar qualquer atraso que possa ter tido, mostrando que aprendeu a lição. Fiquei muito feliz com esses alunos, quero dizer já antecipadamente que temos esse tipo de resultado e eu quero parabenizar você que está nessas circunstâncias. Parabéns. Pena que eu não posso falar seu nome, que são vários, na verdade, né? No vídeo, mas meu sincero parabéns, gostaria de dar um abraço. Talvez abraço não, que não tá podendo, talvez um high five, que depois a gente lava a mão com álcool gel e fica tudo certo. Mas real, parabéns. Por outro lado, temos também muitos alunos que fase preocupante. Teve uma galera que foi muito bem no teste, que mostrou pra gente assim, como se fosse um potencial das aulas online. Falando assim, não, ó, tô acompanhando a online, tô bem, minhas notas continuam ótimas. Porém, a gente chegou ali cheio de expectativa para ver a prova e deu uma decaída. E aí eu também quero conversar com essas pessoas, merecem parabéns de qualquer forma, já tinham tido bons resultados antes, porém a gente gostaria de manter esses bons resultados. Não quer dizer, por favor, não se preocupem, que as notas desses alunos que eu estou citando exemplo foram muito baixas. A gente não teve notas assim tão baixas, poucas notas preocupantes para baixas. Porém, a gente gostaria que mantivesse aquele destaque, aquela nota alta. E aí, o que eu estou entendendo? A galera que foi mal no teste, correu atrás, teve um bom resultado na prova, show. A galera que foi bem no teste parece ter dado uma relaxada. Não estou falando que foi todo mundo, tá? Mas tem muitos exemplos dessa forma de pessoas que foram bem no teste na avaliação diversificada e deram uma relaxada na prova, da qual a gente não estava esperando, da qual a gente realmente não gostou. A gente gostaria que vocês mantivessem o nível da capacidade que vocês já mostraram pra gente. A gente não fica satisfeito com resultados médios vindos de vocês. Não, a gente quer o resultado que a gente sabe que você é capaz. E aí, eu gostaria muito de bater esse papo com vocês depois na aula ao vivo. O que está rolando? Se foi excesso de confiança, acho que muita gente achou que a matéria era fácil. A gente comentou sobre isso enquanto a gente estava rolando as aulas ao vivo. A gente comentou o quanto essa matéria de geografia, ela era prazerosa, ela era fácil, ela era de render muitos papos, e se nisso vocês deram uma relaxada. Claro que essa relaxada não compromete a nota de vocês, eu não estou preocupada com isso, mas eu estou preocupada que vocês poderiam, por exemplo, estar agora esboçando, agora não, mas daqui a algumas semanas, esboçando um maravilhoso 10 no boletim, e por conta desse excesso de confiança ou de achar fácil demais, esse 10 no boletim possa não rolar, tá? Então, olha só, a gente tem grupos de alunos que foram melhor do que o teste, a gente tem grupos de alunos que deram uma deslizada do teste,
mas nesse momento vai caber você saber em que posição que você tá, ser sincero com você mesmo e vir bater um papo com a gente está totalmente aberto a isso para ajudar. Isso tudo que eu falei, porque eu sento aqui nessa cadeira e desembucho a falar, menina, isso tudo que eu falei era a minha primeira observação. A segunda tem a ver exatamente com eu não falar o nome desses alunos que eu tô lembrando aqui, passando o filme na minha cabeça, mas não posso falar o nome. Por quê? Porque esse nosso vídeo de correção da prova de geografia da primeira etapa, ele é feito de uma maneira geral. Eu quero falar com todo o meu 7º ano pra gente corrigir, beleza? O que não quer dizer a avaliação individual, que eu sei que vocês ficam ansiosos para ter, saber o quanto eu especificamente, individualmente, tirei, não vai ocorrer nesse vídeo, óbvio. Eu não vou abrir aqui uma lista com o resultado de todos os alunos do 7º ano. Mas para isso temos canais. Se você tem alguma dúvida específica, individual, fala comigo ou fala com o professor Tiago no ClassUp de vocês, né? Dúvidas, sugestões, reclamações sobre esse vídeo, sobre a prova e elogios também, quem sabe? Estamos lá dispostos no ClassUp, tá bem? Então esse não é o momento da correção individual, esse é o momento da correção e dos comentários da prova como um todo, que é o que a gente quer fazer nesse momento com você, beleza? Partiu então, galera, vamos para ela, vamos para a prova. Vocês repararam que, claro, a prova ela tem um nívelzinho a mais do que o teste. Esse nível não expresso tanta dificuldade, porque geografia é fácil sempre, mas expresso em números de questões e questões discursivas, que eu não sei nem por que vocês têm tanto medo, porque pelo que a gente viu dos resultados, as turmas arrasaram nas questões discursivas. Mas vamos lá. Questão número 1. Leia o texto abaixo, e aí tem um texto de uma notícia que eu vou ler rapidinho, tá? O Brasil tem 206,08 milhões de habitantes, segundo dados divulgados em agosto de 2016 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Estimativas publicadas no Diário Oficial da União indicam que o país tinha, em 1º de julho do mesmo ano, 206.081.432 habitantes. No ano passado, a população era de 204.450.649 habitantes. Ou seja, o crescimento da população foi de 0,8%. E aí eu te pergunto, depois dessa leitura do texto, as informações do texto permitem afirmar que o Brasil é populoso, que o Brasil é um país populoso, um país povoado ou ambos? Por quê? Galera, vamos lembrar um negócio, um mantra que eu repito para todos vocês desde o 6º ano. Geografia gosta de fazer 2 perguntas numa só. Lembram disso? Então veja que eu tenho 2 perguntas. O país é populoso, povoado ou ambos? Por quê? Então, a primeira coisa que você tem que me responder é populoso, povoado ou ambos, tá? Bom, pelos dados, eu posso até saber se o Brasil é populoso, povoado das minhas aulas, mas pelos dados do texto, e a gente colocou esse texto aí exatamente para deixar vocês ligados, eu só posso dizer que o Brasil é populoso. Por quê? Porque nos dados do texto eu tenho o número de habitantes, que são 206,08 milhões de habitantes. Isso é um número bastante expressivo, considerável, são muitas pessoas que habitam o Brasil, tornando então o Brasil um país populoso. Eu posso saber das aulas do livro que o Brasil não é considerado um país povoado, porém, eu não preciso escrever isso no texto, eu posso dizer nessa resposta, eu posso dizer simplesmente que não tem como eu saber com as informações do texto que o Brasil é o país povoado. Porque a classificação povoado eu só consigo saber quando eu calculo a densidade demográfica, eles estão bastante associados. A densidade demográfica é o número de habitantes dividido pela área total do país, dividido pelo seu tamanho. Ou seja, eu preciso de 2 informações. Qual o número total de habitantes? Qual o tamanho do país? Eu tenho aí no texto para eu poder julgar o tamanho do país? Não tenho. Então não tem como eu saber se o Brasil, nesse caso aqui, não tem como eu saber se o Brasil é um país povoado. Eu só posso afirmar com toda certeza que se trata de um país populoso porque tem um expressivo número de habitantes. Caso você tenha colocado como resposta que o Brasil é populoso, porém não é povoado, porque você sabe isso das aulas, do livro, dos seus estudos, claro que nós consideramos como correto, tá? Te demos a
a questão inteira, o valor 1 da questão. Agora, sempre existe o porquê, a gente perguntou por quê, né? Se você colocou ambos, então você já perdeu a questão, me desculpa te informar. Porque ou você coloca só que o Brasil é populoso e explica por quê, ou você coloca que o Brasil é populoso, porém não é povoado, isso porque você sabia, por mais que a questão não tenha perguntado isso. Porém, o Brasil não é populoso e povoado, nem pelo texto, nem pelos seus conhecimentos, tá? O Brasil é considerado um país populoso, porém não povoado. A resposta ideal diria que o Brasil é populoso e explicaria que o texto só fornece o número de habitantes e é um número de habitantes expressivo, por isso populoso, ok? Teve gente que deu uma confundida e colocou a resposta completa, tipo, o Brasil é populoso, porém não é povoado, porque tem baixa densidade demográfica o Brasil. Ok, você meio que me explicou por que o Brasil não é povoado, porém você não me explicou por que ele é populoso. Então, fiquem ligados, tá bem? Na pergunta e concentrados nessa pergunta. Mas sim, pelo que a gente pôde corrigir, grande parte de vocês acertaram essa questão. Parabéns para quem acertou. Minha pose de blogueira para anunciar para vocês a nossa segunda questão, com esse mapa aí totalmente esquisito, que eu espero que vocês tenham gostado de conhecer. Eu me amarro em mapa que a gente chama de anamorfose, que é essa distorção que nós fazemos em mapas previamente conhecidos, que vocês já conhecem, que o mapa do Brasil conseguem reconhecer mais ou menos aí o formato do Brasil, e a gente dá dimensões para as áreas que têm uma maior quantidade do dado que nós estamos analisando. Então, por exemplo, nesse mapa estamos analisando a população. As áreas com maior população ficam superdimensionadas, eu cresço com elas, e as que têm menos população eu esmilingo com elas. Esse é o mapa de anamorfose e fica essa coisa aí meio esquisita, dependendo de qual característica eu estou analisando, né? Que no caso aqui foi da população brasileira, da concentração de população. Se a nossa população fosse igualmente distribuída por todo o território brasileiro, o mapa de anamorfose da população do Brasil seria como um mapa normal, que é muito interessante na anamorfose, né? Quando a gente tem algo igualmente distribuído, que pode ser qualquer característica. Eu posso estar falando da população, eu posso estar falando da renda, eu posso estar falando da escolaridade, eu posso estar falando do acesso à internet. Se eu tenho uma igualdade pelo território desse dado, o mapa fica normal na anamorfose. Eu acho super interessante, espero que vocês tenham gostado também. No caso do Brasil e da população, não é isso que acontece. Tem áreas do Brasil que eu quase não consigo ver de tão espremidas que elas ficaram e áreas que ficam muito mais dimensionadas, como, por exemplo, o estado de São Paulo, que seria o nosso estado mais populoso e povoado, né? Então vamos para as alternativas, porque eu tive que cortar ali em cima, não cabia na tela o enunciado que explicava esse mapa de anamorfose. Pedi aqui para vocês analisarem esse mapa, afinal é uma prova de geografia, né? O que é uma prova de geografia sem mapa, não é mesmo, meus amores? Já estão super acostumados a verem mapas nas nossas provas e tem que analisar. O mapa tá aí para a gente poder analisar e tirar deles as informações. E vocês também já estão cansados de saber que uma questão múltipla escolha de geografia se faz lendo todas as alternativas com total atenção. Mesmo que você já tenha encontrado uma alternativa que ache correta, você vai guardar essa alternativa no seu bolso e vai ler as outras. Quando você conseguir descobrir que realmente todas as outras estão incorretas, aí você marca essa que você guardou no bolso, tá? Não é para sair fazendo. Inclusive, galera, eu ia dar também esse recado no início do vídeo e acabei esquecendo. Tenho observado no resultado das provas e dos testes uma galera que tem feito a prova muito rapidamente, né? Dali vem marcado pra gente o tempo em que vocês entregaram a prova, né? Em que vocês enviaram pra gente a prova. E isso tem sido muito rápido. E, não coincidentemente, a galera que tem entregue muito rápido o teste à prova não tem tido os melhores resultados que a gente sabe que é capaz, tá? Então, gente, hora de fazer prova não é hora de pressa, hora de fazer questão também não é hora de pressa, é para ler cada alternativa com sua devida atenção. Fica a dica aí no hashtag. Mas vamos lá, analisando este lindo mapa de anamorfose, o que a gente pode dizer? Vamos ver.
Primeira alternativa. A distribuição da população do Brasil, desculpa, é desigual. Interessante, né? A morfose está mostrando isso. Uma vez que concentra-se nos estados do norte do país. Aí eu vou olhar ali para a região norte e ver que ela tá o quê? Esmilinguidinha. Então a população não se concentra ali, né? Eu tenho pouca população ali, mas vamos lá. Onde o clima mais quente favorece a ocupação. Sim, a região norte tem até um clima quente, que é o clima equatorial, porém, eu não estou vendo essa concentração de população na região norte. Pelo contrário, eu estou vendo que ela está mais espremida, esmilinguida e mais clarinha, o que nesse mapa indica um menor número, uma menor concentração de população. Vamos para a alternativa 2. A população do Brasil é igualmente distribuída por seu território. Epa, eu já não gostei, porque se fosse igualmente distribuída, a anamorfose não estaria tão esquisita assim. Mas vamos ver. Com pouca variação de número de habitantes entre os estados. Totalmente errada, não vou marcar essa. Terceira, os estados com menor número de habitantes, como o Acre e a Amazônia. Interessante, eu realmente estou vendo ali que o Acre e a Amazônia é tão clarinho, tão espremidinhos. Correspondem às áreas onde o clima e o relevo impedem a presença humana. Será, gente? Que clima a gente tem no Acre e na Amazonas e que relevo que a gente tem que seria impossível a ocupação humana ali? Eu consigo pensar assim, Cordilheira dos Andes, lá no topo da montanha com neve. Realmente fica difícil de ocupar, não é o caso do Amazonas e do Acre. Deserto do Saara, né? Um clima impossível para a ocupação humana. Não é o caso do Amazonas e do Acre. Antártida, né? Um clima extremamente gelado, também inadequado para a ocupação humana. Não é o caso do Amazonas e do Acre, né? Então, não vou marcar essa alternativa. Por mais que realmente tenha o menor número de habitantes, a explicação está totalmente surreal. E aí eu tenho que ler sempre a alternativa até o final e continuar aqui a minha missão de ler todas as alternativas. Quarta alternativa. Pode-se perceber que o Brasil é um país povoado. Já não gostei muito, né? Mas vamos continuar a ler, porque a gente viu que o Brasil é um país populoso, porém não povoado. Tá? Visto que todos os estados possuem um número expressivo de habitantes. Bom, não são todos os estados, inclusive porque eu tenho essa diferença de um estado para outro. Também não vou marcar esta. Última alternativa, gente. A distribuição desigual da população brasileira, opa, até aí concordamos, é realmente desigual, é explicada por fatores econômicos, com concentração de população nos estados como São Paulo e Rio de Janeiro. Opa, realmente, São Paulo e Rio de Janeiro, a gente viu que concentram uma maior população porque concentram também comércio, indústria, emprego. Então, a população é atraída para esses estados se concentrando ali. Parabéns, temos então... Eu fiquei com a última alternativa. Vamos tentar fazer um suspense? Ver se é a correta. Correta alternativa, muito bem. De novo, parabéns para quem acertou. Questão 3. Eu tô adorando aqui as minhas poses de blogueira. Vamos seguir o baile, galera, para a nossa questão número 3. Observando os dados da população, e aí mais uma coisa que eu também falei muito com os meus alunos, foi sobre dados, né? Fórmulas, dados matemáticos, números, como essa matéria de população brasileira tem números, tem dados, tem fórmulas. Então, não era de se esperar que eles aparecessem na prova para vocês. Teremos muitos gráficos, tabelas e números para serem analisados, mas a gente treinou muito bem vocês para isso, não é mesmo? Então, vamos lá. Questão número 3. Observando os dados sobre a população dos países na tabela abaixo, é correto afirmar que... Então, eu tenho aí 10 países e 2 informações sobre cada um deles. A população absoluta, que é a população total, que é o que eu posso dizer se um país é populoso ou não. E eu tenho também a população relativa. Veja bem o cálculo, habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, ali eu vou saber se esse país é povoado, ali eu vou saber se esse país tem uma alta ou baixa densidade demográfica. Vamos ver as alternativas? Bora lá. Bangladesh, aí eu já olho ali, Bangladesh está na posição 8, ali, no 8º país. Bangladesh apresenta a maior densidade demográfica entre os países. Bangladesh tem
Rapaz, 966 habitantes por quilômetro quadrado. O que significa isso, gente? Que a cada quilômetro quadrado, vamos fingir que aqui tem 1 quilômetro quadrado. Tem 966 habitantes aqui nesse quilômetrozinho quadrado. Vamos comparar com outro, por exemplo, Rússia. A cada quilômetro quadrado só tem 9. Em Bangladesh, a cada quilômetro quadrado tem 966. Isso é uma densidade alta pra caramba. Caramba, estou animada, vou marcar logo essa alternativa. Não, vou pegar essa alternativa, guardar aqui no bolso, para eu poder ver todas as outras. Vamos lá. A China é o país mais povoado da tabela. Eu vou olhar então para a China, que é a número 1, que tem uma população de 1.250 habitantes, desculpa. Porém, não é isso que eu quero saber, porque eu quero saber se é povoado. Então, tem que ver habitantes por quilômetro quadrado, porque vai depender do tamanho do país. E a China é um país grande pra caramba. Tanto que habitantes por quilômetro quadrado são apenas 135 habitantes. Então, lembra? Ó, em 1 quilômetro quadrado só tem 135 aqui. Não é tão povoado assim. Esquece China, esquece essa alternativa. Terceira alternativa, Brasil. Vamos falar de Brasil. Está entre os 5 países com maior densidade demográfica da tabela. Bom, a gente já viu que a maior densidade demográfica é 966, de Bangladesh. Depois, em segundo lugar, temos 333. Ai, que horror, gente. Logo eu que tenho língua presa tenho que falar esse número. Mas, enfim, Japão em segundo lugar com 333 habitantes por quilômetro quadrado. Terceiro lugar, Índia, com 330 habitantes por quilômetro quadrado. Quarto lugar, Paquistão, com 199 habitantes por quilômetro quadrado. Quinto lugar, Nigéria, com 175 habitantes por quilômetro quadrado. Brasil, não tá fácil para você. Você só tem 20 habitantes por quilômetro quadrado. Não é a quinta maior densidade demográfica da tabela. Esquece. Não vou ficar com essa alternativa. Vamos para a quarta alternativa, Nigéria. A Nigéria apresenta a menor população e, por isso, a menor densidade demográfica. Bom, a Nigéria tem realmente 120 milhões de habitantes, é bem pouco, é a menor população, porém, isso não significa a menor densidade demográfica, que é de 175 habitantes por quilômetro quadrado, né? Lembra? Quilômetro quadrado, 175 habitantes aqui, ainda maior do que a Rússia, por exemplo, que tem 9 habitantes por quilômetro quadrado. E aí, falando em Rússia, a última alternativa fala sobre ela, que ela apresenta a maior densidade demográfica da tabela. Não, ao contrário, ela apresenta a menor densidade demográfica da tabela. Então, como eu vi que está todo mundo errado, menos aquela que eu guardei no bolso, que era a letra A, vou ficar com a letra A. Tambores, para vermos se estamos certos, que ufem os tambores. E correta a letra A sobre Bangladesh. Parabéns, novamente, a quem acertou. Quarta questão, vamos para ela. Eu falo e eu não estou mentindo quando eu digo que teremos muitos números nessa prova para ver, que é a característica de analisar a população brasileira, ver esses números. Questão 4. O quadro abaixo nos mostra a taxa de crescimento vegetativo da população brasileira no século XX. Significa que a gente está indo aí de um período de 1920 até 2000, dando dados para vocês do crescimento natural da população, que é o crescimento vegetativo. E aí, galera, cara de preocupada para vocês. Questão número 4 teve um índice de acertos mais baixo do que a gente esperava. Eu falei para vocês, dei o bizu, pelo menos para minhas turmas, dei o bizu na aula ao vivo, de que como é que é o clássico da pegadinha do crescimento vegetativo em geografia. É mostrar para vocês um crescimento vegetativo que está, por exemplo, em 2,48 e vai para 1,93. Estão vendo ali, ó, da década de 70 para 1991, ou seja, de 1970 para 1991, o crescimento vegetativo vai de 2,48 para 1,93. E eu falei para vocês, sabe o que a gente faz com isso? A gente pergunta assim para vocês, a população diminuiu, né? Aí vocês falam, porque 1,93 é menor que 2,48. Eu falo para vocês, não! Teve um crescimento menor, presta atenção, esse número é sobre o crescimento. Porém, se eu pego ali, ó, 1980, a população cresceu 1,93. Significa que a população não diminuiu, amores. Ela cresceu menos, mas ela não diminuiu. Eu falei, a gente falou isso para vocês. E vocês fizeram o quê? Fizeram o que a gente falou que vocês iam fazer. Errar. Vamos ver porque que não tinha que ter errado. Ó,
Analisando os dados, podemos caracterizar o período entre, então vamos lá, de 1970 e 1980, com forte aumento da taxa de mortalidade. Primeiro de tudo, eu só estou vendo ali o crescimento vegetativo. Eu não estou vendo o que resultou do crescimento vegetativo. O crescimento vegetativo é calculado pela taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Porém, o crescimento vegetativo pode diminuir porque a taxa de natalidade diminuiu, pode diminuir porque a taxa de mortalidade aumentou. Eu não sei aí o que está acontecendo, não tem como eu saber através dos dados dessa tabela. Então, não vou marcar essa alternativa, eu não sei como está a taxa de mortalidade, beleza? 1940 a 2000, então agora eu vou pegar um intervalo grandão ali, ó, de 1940 a 2000, com estabilização do crescimento vegetativo. Galera, uma parada estável é que não muda. Em 1940 eu tinha 2,40 de crescimento vegetativo, depois foi para 2,99, aumentou, depois foi para 2,89, diminuiu, depois foi para 2,48, diminuiu, depois foi para 1,93, diminuiu, depois foi para 1,64, diminuiu de novo. Isso aí tá estável? Tá estável? De jeito nenhum, né? Não vou marcar essa. De 1970 e 1990, com o decréscimo da população. É aquele que eu acabei de falar para vocês e vocês marcaram seus peixinhos. Olha só, em 1970, 2,48. A população cresceu assim, ó, 2,48. E em 1980, ela cresceu 1,93. Porém, cresceu, não teve decréscimo da população. Teve uma redução do crescimento vegetativo. O crescimento foi menor. Porém, houve um crescimento. Menor do que o anterior? Menor do que o anterior. Porém, houve crescimento, tá? Eu só vou ter decréscimo da população quando o meu crescimento vegetativo for negativo. Só quando eu tiver um menos na frente do número do crescimento vegetativo é que vai ocorrer um decréscimo da população. Beleza? Então, não vou marcar essa. Essa era para pegar vocês e teve gente que caiu. Não quero que vocês caiam mais. Ai, professora, você fez isso de maldade? Não, não, não. Fiz isso para preparar vocês. Essa questão é uma questão clássica, que vai desde até o final do ensino fundamental 2, vai aparecer para vocês de novo no ensino médio, vai aparecer para vocês em prova de concurso. Então, tem que treinar vocês. É clássica, tá? Vamos lá. Em 1920 e 1960, com a redução do crescimento vegetativo. Aí eu tenho que analisar um intervalo grande, ó, de 20 até 60. Em 1920 teve 1,9, em 1940 teve 2,40. Então não houve uma redução do crescimento vegetativo nesse intervalo inteiro. Ocorreram momentos nesse intervalo que o crescimento vegetativo aumentou. Também não vou marcar essa. Tô ficando sem opção, indo para a última, é minha última esperança. De 1950 e 1970, como explosão do crescimento demográfico. Quando eu falo explosão do crescimento demográfico, eu estou esperando um número alto, né? Então eu devo esperar um número alto entre 50 e 70. Vamos ver? Opa, 50, 2,99 de crescimento vegetativo e 70, 2,89. Realmente são os maiores números da nossa tabela. Achei que é sim uma explosão de crescimento vegetativo, uma explosão do crescimento demográfico. A população cresceu muito. Vamos ver se está certo? Tá certa essa a nossa última questão. Espero que vocês tenham entendido. Quem errou, espero que tenha entendido por que errou, porque só quando a gente entende por que errou é que a gente não erra novamente. Não é um high five, não é um sinal de pare, é a nossa questão número 5 que acabou de chegar. Eu sou péssima com as piadas. Que não é sobre número dessa vez, vamos sobre texto, né? Quando a gente não tem mapa, quando a gente não tem número, a gente tem o que na prova de geografia? Texto, tá? E sempre textos muito interessantes de se ler. Vamos lá. O texto fala rapidamente, né? É um trecho de um caderno de arquivo. Na verdade, essa questão é uma questão adaptada do Enem de 2015, se eu não muito me engano. Então, para vocês verem o quanto a gente está realmente preocupado em preparar vocês para a grande conquista de vocês e que vocês vejam como vocês têm total capacidade de fazer essas questões. A gente fez uma adaptação para ficar melhor adequada ao que a gente vinha discutindo sobre população, mas está aí pronto para vocês. Vamos lá. Leia o trecho abaixo. Enfim, é um texto sobre os cadernos, sobre uma pesquisa, sobre uma revista, né, que se chama Cadernos de Arquivo e que teve uma edição sobre a escravidão em Minas Gerais. E esse trecho fala sobre a herança cultural africana
deve levar em conta que o próprio conceito de processo cultural, seu movimento, pluralidade e complexidade. Não se trata, portanto, de um resgate ingênuo do passado. Ele está dizendo que o processo cultural, a herança cultural africana não é simplesmente resgatar o passado. O que se quer é captar o seu movimento para melhor compreendê-lo historicamente, ou seja, não é pegar uma herança que esteve no passado e trazer para o presente, é ver como essa herança se manteve na história, dentro do movimento da história, essa herança sempre teve por aí. Então ele fala o seguinte: a participação da cultura africana na formação do próprio rosto cultural brasileiro, como afirma o texto, né, essa foi uma expressão do texto, tem origem na... Então, galera, o que a gente está falando? De um videozinho que a gente mandou para vocês, gravado, sobre a migração na formação da população brasileira, em que a gente falou do mito dos 3 povos que originaram o Brasil, né? Que são os negros, vindos da África, os indígenas, que aqui já estavam, e os brancos, né, através da imagem dos europeus, principalmente dos portugueses, os primeiros brancos a chegarem aqui no Brasil. E a gente quer saber de onde veio, então, essa participação da cultura africana no rosto cultural brasileiro. Eu achei muito interessante colocar essa expressão aí na pergunta, para vocês já lembrarem daquela ideia de miscigenação, do qual é o rosto do brasileiro, o quanto nós brasileiros temos em nosso rostinho marcas de todas essas, dessa miscigenação, né, de todos esses povos que deram origem à população brasileira. Então, da onde vem a participação da cultura africana nisso? Essa é a pergunta. Vamos lá. Primeira alternativa. Na chegada de migrantes que buscavam melhores condições de vida do que a dos países africanos, cuja cordialidade foi herdada na formação do povo brasileiro. Galera, a gente viu que a migração dos africanos para o Brasil, nesse primeiro momento de formação da nação, né, de formação da nossa população, não foi uma migração tradicional em busca de melhores condições de vida. Foi o que a gente chamou de migração forçada, né? Eles vieram enquanto escravos, capturados e trazidos enquanto escravos. Então, não, eles não vieram em busca de melhores condições de vida. Quem vem em busca de melhores condições de vida é ser escravo. Não tem muito como, né? Vamos para a segunda alternativa. Nos povos originários do Brasil, que habitavam o território antes mesmo da chegada dos europeus. Ué, os africanos já estavam aqui antes da chegada dos portugueses, né, dos primeiros europeus? Não, quem estavam aqui eram os indígenas, não é desse que estamos falando. Vamos para a terceira alternativa. Na chegada de escravos, que por tal condição tiveram sua cultura anulada e sem participação na população brasileira. Essa alternativa me choca, galera. A gente acabou de falar na pergunta sobre a participação da cultura africana no rosto cultural brasileiro. E aí ninguém vai marcar a alternativa que está falando que os africanos, por serem escravos, não participaram da cultura. Vocês estão contradizendo a própria pergunta, não tem como. Vocês estão contradizendo, inclusive, muita coisa. A nossa culinária, o nosso rosto. Gente, se os europeus não fizeram parte da formação do rosto cultural brasileiro, eu não sei de onde veio o meu nariz, por exemplo, o meu cabelo. Não sei de onde veio, se não veio dos escravos dos africanos, beleza? Vamos lá. Quarta alternativa. Isso, na quarta. Na migração de negros que foram atraídos para o Brasil para concretizar o projeto de diversificação da etnia e da cultura de um novo país. O que essa alternativa está dizendo? Que os negros foram trazidos exatamente para poder diversificar o povo brasileiro como um projeto. Não, isso não era um projeto. Os negros foram trazidos, nós sabemos, como mão de obra escrava, tá? Última esperança está na última alternativa. Vamos ver se ela fala alguma coisa com sentido. Na migração forçada de negros. Interessante. Que, mesmo trazidos como escravos, contribuíram para as atuais características da nossa população. Aí sim eu me identifiquei. Aí sim eu identifiquei meu nariz, meu cabelo, samba, comida, feijoada e várias outras coisas que tiveram origem nos povos africanos e que até hoje está na nossa cultura. Vamos ver se é essa última alternativa correta? Suspense? Exata, esta é correta. Então, parabéns para quem acertou. Questão número 6, mudamos um pouco o formato, não temos mais que ler 5 alternativas, temos que escrever nossa questão discursiva, mas tá lá o nosso famoso gráfico que eu falei que ia aparecer nessa prova, porque estamos tratando de números. Vamos lá. No gráfico abaixo, a linha azul indica o comportamento da taxa de natalidade. Então ali, ó, observem enquanto ela está elevada, né, em determinado momento, depois ela tem uma queda, beleza?
enquanto a linha vermelha indica o comportamento da taxa de mortalidade. Então, observe que ela também vem alta e tem uma queda antes da de natalidade, não é isso? Dentre as fases destacadas no gráfico, então vou prestar atenção ali, ó, que o gráfico tem fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4. Qual delas apresenta o maior crescimento vegetativo? Justifique. Então, olha lá, nós da geografia de novo colocando duas perguntas para vocês. A primeira pergunta, vocês têm que me falar qual a fase que tem o maior crescimento vegetativo. Vocês deviam, então, procurar a fase que apresenta o maior intervalo entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, porque este intervalo representa a fórmula natalidade menos mortalidade. E quanto maior for isso, maior será o crescimento vegetativo, e é isso que a pergunta quer de você. Então, observamos que foi na fase 2 esse maior intervalo. E agora eu vou justificar. Como eu vou justificar? Exatamente do jeito que a gente acabou de falar, porque é na fase 2 que existe uma maior distância entre a taxa de natalidade, que estava alta, e a taxa de mortalidade, que já começou a diminuir, resultando então num alto crescimento vegetativo. Beleza? Para saber o crescimento vegetativo, galera, eu sempre tenho que saber as duas taxas. Não adianta eu falar assim, o crescimento vegetativo é o que tem a maior taxa de natalidade, a maior taxa de natalidade estava na fase 1, então é fase 1. Não, não. Porque ao mesmo tempo que a taxa de natalidade estava alta, ó, muita gente nascendo, a mortalidade também estava alta ali, ó, quase juntinha, ou seja, muita gente morrendo também. Isso não vai ter um crescimento vegetativo alto, pelo contrário, o crescimento vegetativo vai ser baixo. Só vai ter um crescimento vegetativo alto quando a natalidade for alta e a mortalidade for baixa. Isso acontece na fase 2, beleza? Partimos para 7, uma questão um pouco mais peculiar, que não tem tabela, não tem número, não tem gráfico, não tem mapa, não tem texto. Tem uma charge, então. Galera, na questão 7, eu coloquei, tinha um textinho antes explicando que essa charge se tratava, né, no início do século XIX, não foi isso? Isso, no início do século XIX, no início do século XX, desculpa, início do século XX, Oswaldo Cruz, retratado aí, né, esse cara é o Oswaldo Cruz, que foi o pai fundador da Fundação Oswaldo Cruz. E se eu soubesse, eu tinha colocado na prova para vocês, mas eu só vi essa reportagem ontem, que foi aniversário da Fundação Oswaldo Cruz. Eles fizeram toda uma reportagem explicando como essa fundação começou, né, como ela foi realmente inaugurada no Rio de Janeiro. Mas estava explicando para vocês que esse contexto foi de combate a doenças que assolavam a população naquela época, como, por exemplo, a varíola e a febre amarela, e que, para combater essas doenças, Oswaldo Cruz, que era um médico cientista que tinha ido estudar na Europa, tinha trazido para o Brasil a tecnologia das vacinas. E era a primeira vez que a população brasileira conhecia a vacina. Como se não bastasse isso, o Oswaldo Cruz falou que a vacina só ia efetivamente funcionar se toda a população fosse vacinada, o que obrigou as pessoas a tomar vacina. Mas imagina que você nunca ouviu falar de vacina na vida, você não sabe como funciona, e alguém do governo quer simplesmente injetar uma agulha no seu braço. Que coisa de louco! A população ficou revoltadíssima e deu origem, inclusive, à revolta da vacina. Fizemos aqui um parênteses de uma pequena aula de história, mas vocês vão ver isso melhor com a professora de história de vocês. Mas, enfim, como aqui a gente está em geografia, a pergunta não foi sobre esse contexto histórico, e sim para mostrar para vocês que nesse contexto do Oswaldo Cruz, da fundação da Fiocruz, nós tivemos um passo muito importante na medicina brasileira. A gente teve muito avanço da medicina com a fabricação de vacinas e com as campanhas de vacinação que acabaram tendo um resultado na população, acabaram tendo um resultado numa das taxas que a gente estudou. Que taxa será essa, né? É isso que a pergunta está fazendo, ó. Os grandes avanços médicos e sanitários do país registraram mudanças na dinâmica da população, dentre as quais está... Então vamos lembrar que a gente estudou taxa de natalidade, taxa de mortalidade e crescimento vegetativo. Qual dessas taxas diminuía, qual dessas taxas era influenciada pelos avanços da medicina? A taxa de mortalidade, né? Porque quando eu tenho esse avanço da medicina com vacinas, remédios, eu passo a conhecer como é que atuam os seres, né, os micro-organismos que nos causam doença, como bactéria, vírus, etc. Nesse momento eu tenho um grande avanço, porque eu posso combater as doenças que aumentavam a mortalidade da população. Tá? Então, quem vai diminuir é a taxa de mortalidade.
Como resultado disso, né, quando a taxa de mortalidade cai, lembra lá do gráfico, e o que pode acontecer? Pode acontecer um aumento do crescimento vegetativo, isso se a taxa de natalidade mantiver alta, beleza? Então vamos às nossas alternativas. Por conta desses avanços médicos e sanitários, deve ocorrer um aumento da taxa de natalidade? Será que as pessoas vão ter mais filhos porque elas foram vacinadas contra a febre amarela? Acho que não, né, galera? E um aumento da população absoluta? Não, não vou ficar com essa alternativa. Alternativa 2. A redução da taxa de natalidade. Será que as pessoas vão ter menos filhos porque tomaram a vacina da febre amarela? Também não tem nada a ver com a natalidade. Mas vamos ler. E um possível aumento do crescimento vegetativo. Isso está associado aos avanços médicos, mas a redução da taxa de natalidade não. Vamos para a próxima. Um aumento da taxa de mortalidade, também não, quer dizer que eu vou avançar na medicina e nas condições sanitárias do país e eu vou ter mais mortos? Eu vou me dar o luxo de nem ler o resto, de tão absurda que ela é. Vamos para a quarta alternativa, estamos ficando sem, hein? A redução da taxa de mortalidade, passei a me interessar, realmente pode ter uma redução da taxa de mortalidade, vamos ler o resto. E o aumento da taxa de fecundidade, as pessoas vão ter mais filhos porque tomaram a vacina da febre amarela? Não, descarta essa. Última esperança, última alternativa. A redução da taxa de mortalidade e possível aumento do crescimento vegetativo. É com essa que eu vou ficar. Será que é essa correta? É essa correta, muito bem, é quem acertou, inclusive eu. Questão número 8. Essa tem tudo que a gente gosta, gráfico, número e é de escrever. Vamos lá. O gráfico abaixo indica o comportamento da taxa de fecundidade no Brasil. Lembrando que taxa de fecundidade é o número de filhos por mulher. E aí eu, de curiosa, já vou olhar o gráfico e ver que, na verdade, o número de filho por mulher está diminuindo ao longo dos anos, tá? Ele mostrava a taxa de fecundidade de 1940 até 2010. Cite 2 causas para esse comportamento registrado no gráfico. Atenção, 7º ano, eu pedi 2 causas. Não me venham com uma só. Se você me colocar apenas uma causa, eu vou ter que te dar metade da questão só, que é meio, tá? Isso se essa uma causa estiver correta, beleza? Bom, a gente já estudou, né, as taxas de fecundidade no Brasil, a gente comentou como as famílias eram mais numerosas, as mulheres tinham muito mais filhos, as pessoas tinham muito mais irmãos na década de 40 do que atualmente em 2010, que a gente tem um elevado número de filhos únicos, que as mulheres estão tendo menos filhos, mas a gente está perguntando por quê? Me apresente 2 causas para isso. Bom, a principal causa a gente viu que foi a popularização dos métodos anticoncepcionais, dos métodos contraceptivos, que são aqueles tratamentos, que são diversos deles, que as mulheres podem optar em adotar para não ter filho naquele determinado momento, tá? Então eu posso querer, já tive um filho, não quero mais, opto por um tratamento anticonceptivo, ou ainda não está no momento de eu ter filho, opto por um tratamento contraceptivo também. Isso permite com que eu planeje e possa cumprir muito melhor o número de filhos que cada mulher, cada casal deseja ter, beleza? Agora, foi o que eu falei para vocês, o método contraceptivo, ele tá lá como opção. Ele não obriga ninguém a não ter filho. É necessário ter motivos pelo qual as pessoas optem em não ter mais tantos filhos. E dentre esses motivos também está a entrada da mulher no mercado de trabalho, tendo menos tempo para dedicar às tarefas do lar, a dupla jornada da mulher, porque agora ela reconhece que além de trabalhar dentro de casa, das tarefas do lar, ela também tem que se dividir em trabalhar fora de casa, e isso diminui bastante o seu tempo. Isso ocorreu também pelo aumento do custo de vida. Uma família dificilmente hoje em dia é sustentada ou é bem sustentada com um único salário e, portanto, geralmente uma casa é sustentada por 2 salários, o da mãe e o do pai, bastante comum isso atualmente, fazendo com que as mulheres então tenham menos filhos. Isso também se dá pela urbanização do Brasil, temos mais pessoas morando nas cidades do que nos campos. Nos campos é mais comum as famílias numerosas porque utilizamos a mão de obra familiar. Então, ao invés das crianças estarem somente nas escolas, elas ajudam na economia da casa, né, no trabalho dentro da agricultura. Então, aí sim é interessante ter mais filhos, mas dentro da cidade não. Dentro da cidade, os filhos geralmente representam gastos, né? Gasto com escola, com transporte, com atividades, com saúde, com segurança. E muitas vezes as famílias não conseguem prover
tantos gastos com um grande número de filhos, optando então em ter um número reduzido ou um número menor do que costumava ter, de filhos costumava ter as famílias brasileiras, beleza? Qualquer um desses que vocês tenham colocado, ou qualquer dois desses que vocês tenham colocados, vai deixar a sua resposta correta e você ganha aí um ponto para somar na sua nota, beleza? Vamos então para a questão 9, nem dei pausa de edição, vou direto para a nossa questão número 9, que tem uma matéria aí retirada de um site de notícias, o G1, que fala o seguinte: ONU, que é a Organização das Nações Unidas, prevê que o Brasil deve ter redução da população até 2100. Tem uns tempo aí ainda, né, pra gente reduzir a população, mas preste atenção, olha a diferença. Aqui a gente está falando de redução da população, não estamos falando de redução do crescimento vegetativo. Esse quadro de redução de crescimento vegetativo nós já estamos vivendo, mas o nosso crescimento vegetativo continuando a diminuir, tem a tendência da população começar a diminuir, porém só em 2100. E aí eu pergunto para vocês, no cenário previsto na reportagem 2100, como deve estar o comportamento das taxas da população? Ou seja, para eu chegar à redução da população, como as taxas de natalidade e mortalidade devem estar? Lembra que na questão anterior, que a gente viu aquele gráfico, né? A gente viu uma tabela, desculpa, eu falei para vocês, a população só diminui quando a taxa de mortalidade é maior do que a taxa de natalidade, ou seja, a população só diminui quando o crescimento vegetativo é negativo, quando tem assim, ó, um menuzinho na frente do número do crescimento vegetativo, que é quando a taxa de mortalidade for maior do que a taxa de natalidade, beleza? Vamos às alternativas então. Alternativa primeira, né? Primeira alternativa, crescimento vegetativo baixo. Não, eu só vou ter redução da população quando o crescimento negativo, quando o crescimento vegetativo for negativo. Ele pode ser o mais baixinho de todos, ele pode estar lá na casa do 0,01. Meu irmão, se cresceu 0,01, ainda cresceu, né? Então não é redução da população. Só vai ser redução da população quando tiver negativo. Se o crescimento vegetativo for menos 0,01, a população diminuiu, porque está negativo, beleza? Vamos para a alternativa 2. Estagnação das taxas de natalidade e mortalidade. Opa, também não. Estagnação significa não mudar. Elas ficaram no mesmo patamar. Isso não quer dizer que a população está diminuindo, só quer dizer que ela manteve o crescimento vegetativo. Então, não. Taxa de fecundidade elevada. Isso significa que as pessoas teriam muitos filhos. Não, isso não vai necessariamente resultar numa redução da população. Pelo contrário, né? Uma taxa de fecundidade alta teria mais chance dessa população estar crescendo, né? Mas não vamos marcar essa. Taxa de natalidade menor do que a de mortalidade. Opa, sim, ó. Se a taxa de natalidade está menor do que a mortalidade, significa que a mortalidade está alta e a natalidade está baixa. Só nesse cenário eu tenho redução da população. Então nem vou fazer suspense que essa sim, ó, é direta. É essa a nossa resposta correta. Vou ler a última porque eu sou uma pessoa respeitosa. Vamos lá, não vou faltar respeito com a última alternativa. Taxa de mortalidade menor do que taxa de natalidade. Não, aí ele está dizendo que a taxa de natalidade é maior e a de mortalidade é menor. Isso dá um crescimento vegetativo ainda, não dá redução da população. Beleza? Marcamos então a quarta alternativa que a gente leu. Chegamos nela, duas mãos cheias. Questão número 10. De novo, ó, não tem gráfico, não tem mapa, mas tem charge. E tem charge da Mafalda, que é a nossa favorita também nas provas de geografia. Vamos lá. A Mafalda tá olhando ali pro globo e tá falando: Noruega. Ninguém fala da Noruega. As pessoas falam de países onde há bombas, greves, ataques, rebeliões, crimes, racismo, revoluções. Mas da Noruega nada. Pelo visto, a violência tem mais prestígio do que bacalhau. Só para vocês saberem, a Noruega é um país famoso pela produção de bacalhau. Mas como ninguém fala da Noruega, significa que a Noruega é um país também famoso, desculpa gente, por não ter tantas bombas, nem greves, nem ataques, nem violência, racismo, nem revoluções. É famoso por ter bacalhau. Vamos lá.
A charge do cartunista Aquino enfatiza a tranquilidade contida no ato de viver na Noruega, país que atualmente ocupa o primeiro lugar no ranking do Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, conceito adotado pela Organização das Nações Unidas, a ONU, para aferir a qualidade de vida das populações. Os indicadores considerados para a construção desse conceito, além da escolaridade, são... Então vamos lá, eu já estou dizendo para vocês que o IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano. E vocês viram num videozinho, porque a gente falou sobre o IDH, exatamente porque a gente estava falando sobre expectativa de vida. Uma coisa levou a outra. Ó. A gente falou de taxa de mortalidade. Taxa de mortalidade tem super a ver com expectativa de vida. E expectativa de vida tem super a ver com o IDH, porque é um dos fatores, é um dos índices usados para calcular o IDH. O IDH é um númerozinho, eu posso ver lá. O IDH é de 0,45, o IDH é de 1. Esse número se chega levando em conta a escolaridade, que a questão já falou, né? Além da escolaridade. Então, 1 é a escolaridade da população, o nível de educação, né? 2, eu acabei de falar também, é a expectativa de vida. E terceiro é o PIB per capita, ou seja, é a produção de riquezas daquele país por cada habitante. Per capita significa por cabeça. Beleza? Então, basicamente, eu tenho que saber isso para concluir a questão. Então, vamos lá. Além da escolaridade, o IDH conta com porcentagem da população sem acesso à internet e PIB nacional bruto per capita. Sim, tem um PIB nacional bruto per capita, porém não conta com acesso à internet. A internet não está contando como índice de desenvolvimento humano. Segunda alternativa, a expectativa de vida na OIC, opa, aí sim, que é aquela que tem a ver com a taxa de mortalidade, expectativa de vida, e produto interno bruto per capita. Opa, exatamente o que eu tinha pensado. Vou pegar essa alternativa, vou guardar aqui no bolso. O nível de subnutrição da população e o crescimento vegetativo ou natural. Não, eu não vou contar o crescimento vegetativo para dizer se aquele país tem um desenvolvimento humano ou não. Eu também não vou contar a subnutrição, ou seja, o nível de nutrição das pessoas daquele país. Também não. A taxa média de fecundidade também não é o número de filhos que uma mulher tem naquele país que vai dizer se aquele país tem um alto índice de desenvolvimento humano, e nem o superávit no balanço de pagamentos, também não. O nível de concentração de propriedade da terra e a renda nacional, também não. Escolaridade, expectativa de vida no IC e produto interno bruto. Então, ó, lembra da segunda alternativa que eu guardei aqui no bolso? É ela que eu vou marcar, estando aí uma alternativa correta. E aqui eu quero fazer uma observação muito séria, 7º ano. As minhas turmas da professora Carla, 7.1 e 7.2, teve um índice de acertos relativamente baixo nessa alternativa, nessa questão. O que me deixa preocupada porque não era uma questão difícil, era uma questão que a gente tratou muito diretamente num vídeo que o professor Tiago gravou sobre IDH e expectativa de vida. Isso estava muito claro lá. E isso me levanta a suspeita se vocês estão deixando de assistir às aulas do professor Tiago e 7.3 e 7.4 deixando de assistir às aulas que eu gravo. Galera, não é isso. Eu e o Tiago, nós estamos dividindo as disciplinas com vocês nessas aulas online. Então, quando a gente manda um vídeo do professor Tiago, que é para todo 7º ano, todo 7º ano tem que assistir. Quando a gente manda um vídeo meu para todo 7º ano, todo 7º ano tem que assistir. Eu já falei para vocês, isso daqui é tipo promoção. Vocês ganharam 2 professores em um só. E vocês têm que aproveitar essa promoção e não deixar de assistir, tá bom? Não entendi por que as minhas turmas tiveram um índice pior de acertos nessa alternativa, só me faz levantar essa suspeita. E galera, não é isso. É para assistir todos os vídeos que a gente manda, tá bem? Quando tiver que assistir a 7.1, assiste esse vídeo, a 7.3, assiste o outro, aí vai estar especificado lá, tá? Na agenda de vocês. Enquanto isso, não é para pular os vídeos que a gente manda, beleza? Vamos para 11 então, que eu já não tenho dedos na minha mão para marcar o número. Vamos direto para 11. Que relata, né, que é sobre o último assunto que a gente estudou antes da prova, que é a pirâmide etária, que por si só já é um gráfico, né? A gente tem esse formato de pirâmide porque a gente organizou a população pelas suas faixas etárias, desde as crianças na base, adultos no corpo e idosos no topo da pirâmide. Bom, estou observando aí os dados presentes na pirâmide etária brasileira do Brasil de 1910. E sobre isso, né, observando essa pirâmide, o que eu posso afirmar? Vamos ver as alternativas. No topo da pirâmide, bastante afunilado,
Verdade, o topo está bastante afunilado. É um indicativo de grande redução da taxa de mortalidade. Ou seja, se eu tenho redução da taxa de mortalidade, as pessoas não estão morrendo. Então, devia ter muita gente chegando à idade idosa e não é isso que está mostrando esse topo afunilado. Está mostrando o contrário, né? Um aumento da taxa de mortalidade. Não vou ficar com essa. A pequena parcela da população acima dos 80 anos, onde eu olho a população acima dos 80 anos? No topo. Realmente tem uma pequena parcela. Então, vamos continuar. Indica um aumento da expectativa de vida. Não, o contrário, né? Indica uma expectativa de vida baixa, porque poucas pessoas chegam aos 80 anos. Não vou ficar com essa. A PEA, que é a população economicamente ativa, que geralmente é composta de adultos, então eu vou olhar para o corpo da pirâmide, sofre ameaça de reposição devido ao alargamento da base da pirâmide. Não, a PEA está ali plena, porque ela está larga, a base também está larga, então a PEA está de boa, beleza? Eu tenho bastante gente na população economicamente ativa. Quarta alternativa, o estreitamento da base da pirâmide, não está tão estreita assim, vamos continuar a ler, indica a elevação do crescimento natural ou crescimento vegetativo. Não, a base da pirâmide começar a ficar estreita indica, na verdade, uma redução do crescimento vegetativo. Estudamos isso. Última esperança, gente, é a última alternativa. A maior parcela da população brasileira encontra-se em idade produtiva. Realmente, ó, eu tenho um corpo bem largo de adultos, que é a idade produtiva. Fator que contribui para o fortalecimento da PEA, que é a população economicamente ativa. Opa, era a minha última esperança, mas parece que é a correta. Vamos ver se foi a última opção. A última opção é a correta. Muito bem, quem acertou, estava fresquinho na memória a pirâmide etária, não é mesmo? Vamos então para a nossa última pergunta. Vamos lá. Abaixo estão representadas duas pirâmides etárias, uma clássica de países subdesenvolvidos e a outra de países desenvolvidos. Qual das duas pirâmides apresenta menor taxa de natalidade? Justifique. Até envolvi aí o justifique, porque, de novo, eu tenho que fazer duas respostas. Primeiro, qual das duas apresenta menor taxa de natalidade? Como eu olho a taxa de natalidade? Pela base, pelo corpo ou pelo topo? Pela base. Então, se tem uma menor taxa de natalidade, tem que ter a base mais estreita. Quem tem a base mais estreita? A segunda pirâmide. A pirâmide dos países subdesenvolvidos. Dos países desenvolvidos, desculpa. Vocês podiam responder dessas duas formas. Teve gente que colocou a segunda pirâmide e teve gente que colocou a pirâmide dos países desenvolvidos. Porém, a resposta não acaba aí, tem um justifique. E como é que vocês vão justificar que essa pirâmide tem uma menor taxa de natalidade? Falando que a sua base está mais estreita e com isso deduzimos uma menor taxa de natalidade. Por quê? Porque a base são crianças de 0 a 4 a 9 anos. Então, se eu tenho poucas crianças nessa população, significa que pouca gente nasceu nos últimos anos. Então, tem uma menor taxa de natalidade. Tudo bem? E agora eu sei o que vocês querem saber. Vocês passaram esse vídeo todo vendo a correção da prova, mas a dúvida que vocês tinham era essa. Já corrigiu? Já tem minha nota? Quando vou ver minha nota? Então vamos por partes. Já corrigimos? Já. Esse esquema online, pelo menos, facilita a gente a corrigir as alternativas de vocês. Já tem a nota? Mais ou menos, né? A gente tem algumas notas ali estipuladas, estamos anotando, revendo, fazendo a revisão da nota de vocês para termos certeza que foi aquilo mesmo. Quando vou ver a minha nota? Quando a gente lançar no sistema depois da revisão. Dá pra gente aí pelo menos uma semaninha e depois que a gente tiver certeza da nota de vocês, ela vai pro sistema e aí vocês vão poder olhar. Tudo bem? Beijo enorme, sétimo ano. Espero que tenha tirado todas as dúvidas da prova de vocês. Porém, se não tirei alguma dúvida, manda pra gente, ou pra mim ou pro Thiago, lá no ClassUp que a gente recebe vocês. Beijo!